Mesmo para aqueles que não gostam de pão ou que têm medo de pão, pode mandar essa receitinha, porque pode ser feito inclusive com pão sem glúten, né? Um pão de centeio puro, que é um pão mais rústico ainda do que esse pão de fermentação natural que eu vou usar. E o segredo sempre é a gente fazer as coisas com equilíbrio e fazendo o acompanhamento correto, né? A gente não vai comer só pão. Na verdade, o pão vai ser a base dessa receitinha e a gente quer colocar uns ingredientes bacanas em cima. Quem ainda não viu as receitinhas lá no YouTube, também é legal ir lá dar uma olhada, porque hoje eu não vou repetir aquelas receitas que a gente tem lá, uma de cogumelos, a gente tem de tomatinho confite, que também, vocês não viram ainda, é uma receitinha muito fácil, fica super saborosa, aquele tomatinho confite, que a gente fez com as brusquetas, mas também dá para acompanhar uma massa, então é uma ideia bem bacana. E também tem lá as brusquetas doces, né? Tem de figo e tem de maçã, né? Hoje também vai ser doce. E hoje também vai ter uma brusqueta doce. Eu gosto muito dessa receita porque como a gente não come muito pão aqui em casa, então eu faço pão e congelo, tá? Então sempre estou mostrando aqui para vocês que eu faço pão, congelo e quando eu tiro do freezer e coloco no forno, ele fica um pão fresquinho. Mas como eu já faço as fatias congeladas, então é uma mão na roda, porque fica super gostoso. Eu faço uns pães mais rústicos, mais diferentes, né? Então ele dá um sabor diferente para brusqueta. E a brusqueta é legal, como eu estava falando, porque ela é ideal fazer com um pão mais rústico, de preferência de fermentação natural ou um pão integral, aquele pão de pinhão que tem a receita lá no YouTube, o pão integral também. A brusqueta ela é justamente feita com um pão que já passou 2, 3 dias, aquele pão que às vezes a pessoa não quer mais comer, porque o pão rústico fica mais durinho, e aí aproveita para fazer a brusqueta. E aí tem quem já foi em alguns lugares, né, que o João está me lembrando aqui, que faz a brusqueta com pão francês. O ideal não é fazer com esses pães mais industrializados, principalmente pão francês, porque mesmo você levando ao forno, a hora que você for colocar o recheio em cima do pão francês, ele vai amolecer ali, ele não vai ficar crocante. Ao contrário dos pães mais rústicos que a gente coloca no forno, pode colocar no forno, vocês vão ver receitas, tem gente que faz na frigideira, pode fazer, vou fazer um aqui que eu passo só aqui na chama do fogão, porque dá aquele sabor tostadinho, dá pra gente fazer, mas aí fica um pouquinho de cheiro na casa. Então tem várias opções para fazer, mas ele fica crocante. E a hora que a gente coloca o recheio, o pão não fica mole. Então a hora que a gente vai comer, mesmo que demore um pouquinho para servir, ou fica na bandeja, fiquem mais brusquetas ali, na hora que você for comer, o pão vai continuar crocante, tá? Então, eu vou primeiro fazer uma receitinha aqui que a gente fez essa semana, que eu gosto muito e que é muito fácil. Eu sempre tenho uns quibes congelados no freezer. A gente, inclusive, acho que na nossa última live, a gente fez um molho com aquele quibe. E eu sempre tenho esse quibe congelado. E aí eu vou fazer essa opção que a gente fez essa semana, porque é uma opção legal também para quem come carne, deixa umas porções de carne menorzinhas já no freezer, né? Normalmente quem cozinha faz isso, e deixa essas bolinhas menores, tipo pode ser de guisado, no freezer, e aí você chega e pode colocar direto ao forno, ou até na frigideira. Essa semana eu fiz direto no forno, e o quibe, como ele já é todo temperado, fica bacana porque eu cheguei, coloquei tomatinho, cebolinha e o quibe no forno e fui tomar banho. Quando eu saí, eu dei uma misturada, porque o quibe já estava descongelado, coloquei mais uns temperinhos, troquei de roupa. Quando eu voltei aqui, eu só coloquei o meu pão no forno, coloquei o recheio em cima e aí estava pronta a minha janta, sem sujar panela, sem sujar muita louça, sem sujar fogão e sem ficar muito tempo na frente do fogão. E aí essa mesma receita também fica legal de fazer para acompanhar uma massa ou para fazer um arroz branco, depois acompanhar, fica bem legal. Então eu vou colocar o quibe aqui, coloquei ele inteiro mesmo. É um quibe vegetariano, eu tô devendo essa receita aqui para vocês, tá? Mas é um quibe vegetariano que a gente coloca a farinha de quibe, o trigo, né, que é especial para o quibe. E aí a gente coloca a batata ralada, cenoura,
Às vezes eu coloco um pedaço de beterraba para dar mais cor. Então a gente coloca vários temperinhos ali, usa um pouco de farinha de grão de bico, né, que aí é proteína, e aí a gente faz o nosso quibe, já deixa os formatos, que é a mesma função que eu faço com o nosso hambúrguer vegetariano. O hambúrguer, inclusive, tem a receita lá no YouTube, né? E aí, não sei como é que faz, é só pegar a receita daquele hambúrguer e pode fazer o próprio quibe aqui. Então, eu vou colocar só uns tomatinhos aqui, vou pegar uma cebolinha ali na minha geladeira. E aí eu vou fazer essa receita aqui primeiro, porque na verdade eu vou colocar ali no forno, a gente prepara as outras brusquetas que são mais rapidinhas. E por último, esse recheio aqui vai estar pronto, a gente vai fazer uma com esse recheio aqui. Minha cebolinha aqui já fica picada. Não precisa colocar sal, não precisa colocar nada aqui. Vou colocar aqui umas 2 azeitonas, 3, que já tem aberta aqui na geladeira. E aí o legal assim, ó, eu estou usando essa forminha aqui porque eu quero que seja mais rápido. Ela já tem a tampa de vidro, então vai ficar mais calor aqui dentro. Se não tiver essa tampa, essa travessinha aqui com a tampa, vocês podem colocar um papel alumínio aqui em cima ou só vai ficar mais tempo no forno. Essa aqui eu deixo em média uns 20 minutinhos, tá? Então eu vou ligar aqui e a gente vai para a nossa receitinha. E aí, enquanto isso, como eu sempre falo, tudo que eu vou pegando na organização, quem não tem o hábito de cozinhar muito, às vezes acha difícil porque suja muita louça. A minha dica sempre é, conforme vai pegando as coisas e não usa mais, não vou mais usar cebolinha, não vou usar mais a minha azeitona, eu já guardo. Porque assim, se você não tem o hábito de cozinhar, quando você termina, a louça não tá cheia, a mesa não tá cheia de louça, que às vezes quem não cozinha acaba desanimando com isso, né? Mesmo a gente que cozinha no dia a dia, se não tiver ajudante, dá uma desanimada. Como aqui em casa não tem ajudante, somos nós, né? A gente faz, a gente lava, a gente come e a gente cozinha. E o Jonas aqui tá levantando o dedo que ele ajuda. Então, hoje já coloquei lá o meu quibe e agora eu vou cortar o meu pão, tá? Eu vou fazer 5 receitas diferentes de brusqueta, né? A pessoa vem aqui para fazer uma receita, não contente, vai fazer 5 recheios. Vamos ver. Se der tempo, dá, né? Mas para mostrar pra vocês que é rapidinho. Então, o pão, eu gosto de cortar ele mais assim, ó, enviesado, que aí ele fica um formato diferente. Vocês podem comprar aquele pão, eu achei esse pão aqui ó, com semente, comprei na Mater aqui de Campo Mourão, achei bem bacana porque ajuda a dar um sabor diferente, mas aquela baguete normal a gente usa muito por aqui, tá? Vou cortar aqui as fatias e aí vamos para a receita. Acho que primeiro eu vou fazer a receita de ervilhas porque é a mais fácil, né? Ervilhas congeladas. Qual que é a brusqueta aí que o pessoal falou que gosta de brusqueta, que faz? 3, 6. Acho que faz. O que mais? Falou que também que ama brusqueta. Qual que é a brusqueta que mais sai? Qual é que vocês fazem aí? Aqui em casa, que a gente mais faz é de tomate. Tomatinho confite ou às vezes com o tomate cru mesmo. A gente chega e pica um tomate, põe manjericão e azeite, põe o pão no forno e depois a gente põe o tomate cru em cima mesmo. Vou pegar a minha forma aqui. Essa brusqueta de ervilha que eu vou fazer da forma mais simples que tem, tá? Mas dá para complicar, dá para inclusive fazer uma pasta de ervilha congelada. Você pega a ervilha congelada, junta, bate só ela com um pouquinho de azeite, ou pode colocar um pouquinho de ricota, ou de algum creme ali junto e
fazer um creme verde em cima. Eu gosto, quando eu faço a brusqueta, de colocar um alho e um pouco de azeite no fundo da minha travessa, tá? Para dar o sabor, o aroma no meu pão, mas sem ficar os pedaços de alho, porque às vezes ficar os pedacinhos de alho muito grandes, a gente acaba ficando com aquele gosto na boca a noite toda, né? Porque acaba que não chega o alho a cozinhar a ponto de não ficar com sabor forte. Para quem gosta, pode esmagar o alho, pode picar, pode colocar por cima, em cima da brusqueta, depois não tem problema. Eu gosto mais, nesse caso, do sabor. E também quem quiser só descascar o alho e depois, na hora que o pão estiver tostado, passar o alho em cima, também é bastante usado. E uma ideia legal também é aqueles pães menorzinhos, né? A gente até tem um congelado aqui, porque aí se for para fazer um happy hour, chegar em casa, ficar tomando com uma cervejinha, tem aquele pão que é menor, né? E aí faz uns pequenininhos. Uma vez a gente até fez uma live que a gente chamou, que fez mais o estilo espanhol, né? As tapas. Não sei se é as tapas. Tapas. Vou colocar aqui, o meu forno já está ligado. E aí vamos fazer a nossa primeira brusqueta. O meu pão está aqui. Vou pegar a ervilha e vou pegar o creme de ricota. E a ervilha congelada é muito legal, porque eu sempre falo, até para colocar no arroz, né, para a gente fazer rapidão na hora do almoço, a ervilha congelada você não precisa cozinhar, tanto que se você colocar ela para cozinhar, ela vai perder a cor. Então eu venho aqui. Aí o que eu faço com a minha ervilha congelada? Primeiro, eu só vou passar uma água fria nela para tirar o gelo. Eu passo uma água quente umas 2, 3 vezes aqui, para descongelar a ervilha por dentro. Eu deixo aqui 1 minutinho. E aí a primeira brusqueta que eu vou fazer aquela que eu falei que eu vou fazer direto na chama do fogão, enquanto a outra está tostando aqui. E vou fazer isso com essa de ervilha, porque a de ervilha ela vai ficar um sabor mais suave, então o pão vai ficar com sabor tostadinho, inclusive a semente aqui, né? Agora eu vou vir aqui, vou pegar o meu creme de ricota. Eu vou misturar ele hoje numa travessinha, porque eu vou colocar uns temperinhos aqui. Gente, receita mais fácil que isso não tem, né? Então, chegou em casa, aquela pessoa que tem desculpas, eu não consigo fazer uma receita quando chego em casa, porque não dá para mim comprar muita coisa, porque eu moro sozinha. Isso daqui não tem nada que estrague. O pão dá para congelar, a ervilha fica congelada, o creme de ricota também fica guardadinho na geladeira. Mas eu sou intolerante à lactose. Compre um tofu mais artesanal, faz uma pastinha de tofu bem temperadinha. Eu vou usar aqui um temperinho árabe que eu comprei outro dia. Exagerei na pimenta. Vou colocar aqui. Não, nem exagerei. Ficou bem suave, dá pra colocar mais, não vou colocar. E aí, muito simples, a gente vem aqui. Esse aqui é creme de ricota, tá? Não é ricota, mas esse aqui é de mussarela de búfala. Vou passar nas duas. Vou pegar uma outra tábua e deixo um sal. Depois a gente tira dali, né? Dá pra ver daí? Vou tirar a água quente daqui. Pode fazer com aspargos também, né? A gente até achei uns aspargos aqui na geladeira, mas aí é aquela função, nem sempre tem aspargos. Então, eu tô tentando usar
aquilo que a gente sempre tem na geladeira, tá? A cor também fica bonita. Ervilha é legal porque já é proteína, né? A gente vem aqui, eu vou colocar bastante. E se fosse a pastinha, né? Passou no processador ou no mix, aí fica uma pastinha verde aqui em cima, né? Pode colocar abacate. Gente, é isso. Dá pra colocar mais alguma coisa aqui? Já tô querendo colocar mais coisa. Eu até anotei as brusquetas que eu ia fazer, porque senão eu ia chegar aqui e ia mudar a receita. Aí o que dá pra fazer pra dar mais cor aqui, ó. Deixa eu ver aqui o pão. Eu comprei umas mudinhas aqui dá pra colocar uns brotos em cima. Eu comprei umas mudinhas aqui de alface bem pequenininhas. E dá pra gente vir aqui, ó. Vai colocar mais uma cor. Olha que bonitinho. Tem mais uma aqui. Aqui tá meio grande. E aí, tá pronta a nossa primeira brusquetinha. Aí me falem aí, difícil? Não, né? Dá pra colocar um molho pesto aqui, pra deixar mais temperadinho, talvez. Vou colocar um pouquinho, porque como a ervilha é bem... Fiquei aqui salivando já. Vou colocar só um pouquinho. Ok. E vamos colocar um fiozinho de azeite. E aí a gente vai para a próxima receita. A segunda brusqueta vai ser a de milho. Vou colocar um pouco de azeite. Vou colocar... E eu também não sou de ficar usando muita louça e ter muitos utensílios diferentes, sabe? Aqueles utensílios que você tem, um utensílio para abrir ovo, o outro é para bater, né? Cada coisa faz uma panela diferente. Aqui em casa, como a gente realmente cozinha todos os dias, a gente faz almoço, a gente faz a janta, então a gente precisa de coisas práticas. Para mim é indispensável. Eu preciso de uma panela que sirva para fazer qualquer prato. Eu preciso de, por exemplo, um mix. A gente usa muito o mix em função disso, porque dá pra gente fazer um suco, tá fazendo um molho e precisa bater aquele molho. Eu não quero jogar aquilo tudo pro liquidificador, sujar um liquidificador, então a gente usa o mix e já bate o molho dentro da própria panela. Vai fazer um caldo com creme, assim, cremoso. A gente usa o mix e faz dentro da própria panela. Olha só o quibe aqui, ó. Está borbulhando. Eu vou vir aqui. Ó, essa panelinha aqui é muito legal. Que vai ao forno, só não posso tirar daqui e colocar direto em cima da pedra, né? Aí eu venho aqui, podia ter pego uma outra que é maior. Ó, já descongelou, aí eu só vou esmagar para fazer um guisadinho aqui. Aí eu venho aqui, vou colocar um açafrão, uma páprica defumada, só para dar uma cor. Mas ó, já tá pronto isso daqui pra gente colocar em cima da nossa brusqueta. Vou colocar aqui só um pouco de açafrão. Vamos cobrir de novo. E já tá pronto isso daqui, gente, tá? Só vou colocar no forno porque vou fazer a nossa outra brusqueta. Os pães estão prontos. Então, agora eu vou fazer primeiro a de pera, porque a de pera eu vou colocar no forno de novo.
Baixar aqui o fogo. A pera é muito simples também. Eu vou colocar um pouco de creme de ricota para deixá-la mais cremosa. Eu vou colocar bem pouquinho por baixo. Eu quero a menos tostadinha, ó. Vou colocar esse creme de ricota sem o tempero, porque como ela é doce, então eu não quero sim, eu quero algo mais suave por baixo, tá? Mas não uma quantidade tão grande que roube o sabor da pera depois. Venho aqui, dou mais uma mexidinha aqui no meu milho, que tá pronto. Vou desligar, vou cortar umas fatiazinhas bem fininhas. Mas eu sempre falo que pra gente cuidar da saúde, nada melhor do que a gente aprender a cozinhar e ir pra cozinha. Porque senão, de uma forma ou de outra, a gente vai pedir qualquer coisa. Porque você vai sair para pedir uma comida, nunca é a sua comida. Por mais que você peça alguma coisa mais saudável, não é você que está fazendo. E a partir do momento que você passa a cozinhar, você passa a dar mais valor para os nutrientes de cada ingrediente que você usa. Você vai passar a fazer um prato mais colorido, né? Então você vai ter mais prazer em se alimentar, você vai escolher melhor o tipo de alimento, você não vai, né, escolher qualquer coisa. Escolhendo qualquer coisa, às vezes a gente acaba não nos nutrindo tão bem. Então, às vezes você come aquele almoço e pediu um lanche saudável, pediu um sanduíche bacana, almoçou num lugar legal, mas mesmo assim, quando dá 2, 3 horas depois do almoço, você já está com fome. Então, você acaba comendo alguma porcaria ou passa muito tempo se alimentando seguidamente, e aí você acaba não cuidando tanto da sua saúde ou não se alimentando tão bem quanto você gostaria. Porque eu tenho muita dificuldade no meu dia a dia de sair para pegar um lanche, para comer alguma coisa no meu horário entre almoço e janta, porque tem a função de não comer carne, né? Porque é muito difícil. O que você acaba encontrando é uma fritura, é um pastel, é um assado, mas sempre acaba sendo pão, 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 tudo com massa. Por mais que a gente faça pão em casa, a gente faça as nossas brusquetas, mas é uma brusqueta onde vem ingredientes de verdade em cima, né? É uma basezinha do pão. Mas tem ervilha, tem uma alfacezinha, tem um queijinho, tem uma pera. A gente não vai encontrar isso no nosso dia a dia, né, com tanta facilidade. Aí agora eu venho aqui, coloco aqui uma fatia do meu queijo brie e uma fatia de pera. Eu venho aqui, um pedacinho de queijo brie com queijo brie. Pode ser o gorgonzola também, mas eu acho que com a pera fica mais legal esse queijo brie, que você compra os pedacinhos, não? O queijo não é nada absurdo, você não vai usar o queijo inteiro. Vem aqui mais um pedacinho do queijo brie, porque ele vai dar um sabor diferente. Eu vou levar ela ao forno só uns segundinhos. Até vou desligar o forno. Vou tirar o pedacinho aqui do alho que ficou. Vou passar. Gente, olha, eu esqueci, eu ia colocar queijo aqui em cima, um queijo ralado para derreter, tá? Mas, normalmente aqui em casa, quando a gente acaba fazendo só com um tipo de queijo. Por exemplo, abri aqui o creme de ricota. Então, como a gente não faz todo dia, eu já aproveito e faço com um só, para não ficar sobrando na geladeira, tá? Mas vocês podem deixar uns 5 minutinhos o pão no forno, e aí vocês colocam, tiram, viram a fatia de pão, colocam queijo por cima, volta pro forno mais 5 minutos, e aí é só tirar e servir. Nosso milho aqui. Deixa aqui. E agora este daqui. Como
Vou colocar mais pra cá. Como esse daqui é amarelo, eu vou cortar alguns brotos aqui de rúcula, que vai deixar o prato mais bonitinho. Pode jogar um orégano em cima, um tomilho. Aí hoje eu resolvi caprichar aqui, arrumei esses brotinhos aqui para deixar as brusquetas mais bonitas para vocês. Né? Ficou bonito. Uma pera. Agora eu vou montar a nossa brusqueta com quibe. Primeiro eu vou montar a de pimentão. O pimentão, vocês podem fazer, eu vou fazer com pimentão na brasa. Vocês podem pegar o pimentão, passar na chama do fogão, né, até ele ficar bem tostadinho, e aí depois vocês passam uma faca bem de leve e vai sair a primeira pelezinha do pimentão. E aí vocês colocam um pedacinho de pimentão aqui por cima. Mas partindo do pressuposto que nem todo mundo vai ter pimentão em casa, não quer fazer isso no fogão, e vocês queiram ter alguma coisa à mão, que seja fácil e que seja bom, tem este pimentão na brasa. Este é da La Pastina, mas tem outras marcas, que é muito gostoso. E aí também é muito simples. É só abrir, a gente vai passar a ricota. Hoje vai ser tudo com ricota. Base. Creme de ricota. A base de hoje é creme de ricota. Aí vem aqui, passa a quantidade que quiser, que vocês gostarem mais. E aí pode cortar uma fatia. Eu não gosto, às vezes, de deixar muito azeite no pimentão. Então, vocês podem tirar um pouquinho, tá? Então, às vezes, eu gosto de vir aqui e eu tiro um pouco o excesso. Isso daqui é azeite, então vocês podem até usar depois numa outra receita. Podem temperar alguma outra brusqueta, podem colocar por cima, aproveitar para fazer uma paella. Vou tirar só um pouquinho do excesso. E aí vocês podem fazer fatias, né, do jeito que vocês quiserem. A gente vem aqui. Mais uma brusqueta pronta. Bem simplesinha. Vamos fechar este daqui. Vamos pegar aqui o nosso quibe. Essa brusqueta aqui vocês podem até colocar uma maionese por baixo. Vou colocar o quê? Creme de ricota. Vou colocar menos por baixo, porque isso aqui tá bem temperadinho. Deixa eu provar aqui. Bom. Bah. Isso aqui ficou muito bom, hein? Muito simples de fazer. Prontinho. Depois eu coloco isso aqui no... Faltou uma azeitona aqui. Se quiser, pode vir aqui colocar um pouquinho do... Não, eu nem vou estragar. É o molho pesto. É porque tá tão temperadinho aqui que... É que ele nem aparece. Eu ia colocar um pinguinho de creme de ricota. Mas tá tão bonito que aí depois eu vou estragar o prato aqui. Essa aqui é a de quibe. Super fácil, né? Para não ter desculpa, então já deixa aquele guisado prontinho em formato menor ou faz o quibe e já deixa por lá para fazer essa receitinha, que é só colocar no forno, não precisa sujar a panela. Pronto.
E aqui vamos pegar um mel. Eu quero que fiquem todos aqui para vocês verem. Então, deixa eu virar aqui, ó. Agora a gente vem aqui, um melzinho. Essa pera. Pera, queijo brie e mel. A gente vai finalizar com nozes. E aí, se quiser colocar mais mel, põe ali, já tá escorrendo. Põe mais mel. E aí, serve um vinho, abre uma cervejinha, faz uma água gelada com chá, uma água gelada com limão. Olha aqui, ó. Me dei. E aí, olha só, onde que vocês vão encontrar essas brusquetas aqui? Deu o quê? Deu uma hora? Uma horinha, né? Demorou uma horinha, porque eu fico aqui falando com vocês, né? Não vou falar que hoje não deu louça, né? Que deu aquelas louças ali, mas também a pessoa resolve fazer uma live com brusqueta e resolve fazer 5 sabores diferentes. Então, repetindo aqui, para quem chegou depois, né? Aqui temos uma brusqueta com uma ricota de mussarela de búfala e ervilhas. Aqui temos uma brusqueta de ricota de mussarela de búfala com milho verde. Aqui, essas duas ricotas aqui eu fiz temperadas. Aqui uma brusquetinha de ricota com pimentão na brasa. Esse não fui eu que fiz, né? Mas você pode fazer. Aqui uma brusqueta com quibe, podemos dizer que é a bolonhesa, com quibe e um pouco de ricota aqui, que a gente fez tomatinhos e umas azeitonas ali. E essa daqui, uma brusqueta de queijo brie com pera e mel e nozes. Então, estão servidos? O que vocês acharam? Então, gente, é isso. Acaba que eu sempre trago uma receitinha aqui, eu trago as receitas que eu gosto, né? Para compartilhar com vocês que é possível a gente comer bem, fazer um prato bonito, que seja simples, com ingredientes fáceis de ter na geladeira, que dá pra gente comer pão sim, porque hoje em dia é muito difícil, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, porque todo mundo tá apavorado na questão, ai, vou comer pão, ai, porque é glúten, ai, porque é carboidrato, não como arroz, não como pão, não como queijo, não como nada. E acho assim, o problema é que nós exageramos. Então, realmente, hoje em dia, as pessoas estão aparecendo muitos problemas de saúde, muitas alergias, né? Mas justamente na questão porque a gente abusa. Então, o que eu sempre compartilho com vocês é que a gente faça isso com equilíbrio. Aqui em casa, por exemplo, a gente não come pão várias vezes ao dia. Às vezes a gente faz uma brusqueta à noite, ou a gente faz uma massa à noite, faz um arroz na hora do almoço. Mas a gente não tem o hábito, por exemplo, de comer pão no café da manhã, no lanche do meio da manhã, comer sanduíche, que também é pão e também é queijo. Na hora do almoço é pão, massa, pizza, queijo. Então, isso não tem muito aqui em casa. Mas quando a gente tem uma vontade, a gente faz. E a gente faz bastante. A gente come bastante massa, a gente come bastante arroz, a gente come bastante pão, fazendo coisas diferentes e procurando fazer combinações diferentes quando a gente come o pão. E a gente tem o hábito muito de fazer o pão em casa também. Às vezes muito tempo, precisa ficar sovando, a pessoa não tem experiência, então não consegue fazer pão. Claro que, às vezes, você vai fazer uma receita a primeira vez e a receita não fica tão perfeita da primeira vez, porque você não tem o hábito de fazer. Às vezes a gente precisa fazer... Deixa eu só tirar um pouquinho da minha frente. A gente precisa fazer a receita 1 ou 2 vezes e a gente precisa cozinhar mais para sentir os ingredientes, para sentir aquilo que a gente está fazendo. Porque, do contrário, às vezes, realmente a gente não consegue deixar pronto, que é a mesma coisa que você vai fazer o almoço, você não tem o hábito de cozinhar, você precisa provar várias vezes, você precisa provar
o sal, você precisa provar os temperos, precisa provar a pimenta, né? Porque a gente acaba não tendo hábito. Assim, eu aqui, por exemplo, quando eu faço um almoço maior, uma janta maior para mais pessoas, eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade, porque eu já estou habituada no meu dia a dia para aquela quantidade, aquilo que eu sinto. Eu pego e não meço muito, então pego uma pitada de sal, é a minha pitada de sal. Vou colocar uma água, vou colocar um arroz, eu já tenho as medidas. Então, quando muda a quantidade, eu preciso prestar mais atenção. Preciso ficar mais atento. Às vezes dá problema, às vezes não dá certo, mas é normal, é importante a gente tentar. Se a gente não tentar, né? É fácil a gente não errar se a gente não tentar, mas a gente nunca vai ter a experiência se a gente não ir lá e tentar. Espero que vocês tenham gostado da receita. Mande um feedback depois também no feed, né? Se gostou, se não gostou, para a gente poder preparar mais receitas para vocês. E muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído com alguma ideia aí para o final de semana de vocês e para vocês prepararem receitinhas diferentes. E para quem não cozinha todo dia, se animar a dar um pulinho lá na cozinha, né? Vai sozinho, às vezes, começa a preparar alguma coisa ali, mesmo que seja um suco diferente, né? É bacana a gente sentir aquilo que nos alimenta todos os dias, a gente preparar aquilo para nós mesmos, para o nosso corpo, tá? Então, brigadão, bom fim de semana e até breve. Até mais, gente.